Então, se você está aqui, foi convidado por um amigo, eu não quero descredibilizar o chamado desse amigo para você. Mas eu quero dizer que antes mesmo do seu amigo te chamar, Jesus já estava aqui. Então esse encontro não pode ter sido marcado por ele. Ele só foi um instrumento de Deus para lembrar que alguém está te esperando aqui nessa noite. E esse alguém parou tudo para encontrar com você. Esse alguém despediu 12 discípulos para encontrar com você. Então nessa noite eu queria te deixar bem atento, porque no decorrer da mensagem você vai falar assim: fulano deveria estar aqui. Não, fulano não veio porque Jesus despediu ele, porque o encontro é só com você. Fala para essa pessoa assim: o encontro hoje é comigo. Você duvida? Jesus marcou o encontro com você. Não é coincidência esse pedido. Às vezes alguém veio porque a esposa está chamando muito, aí quer marcar aquele, né? Tipo assim, vou dar uma atençãozinha para ver se ela para de chamar. Você acha mesmo que seria isso mesmo? Você acha que você veio porque você está em falta? Você acha mesmo que você veio por um convite de um amigo? Você veio por uma pressão de uma mãe, de um pai ou de alguém? Não, existem coisas maiores do que isso. E a coisa maior que te convidou, marcou na eternidade. Está marcado, gente, não tem como escapar, não. Você poderia estar do outro lado da cidade, que você viria. Como muitos tinham tanto de compromisso a fazer e estão aqui. Então nós vamos começar a palavra. E antes de começar, eu te convido, você que está aqui e você pela internet, que curve a sua cabeça e feche os seus olhos por um minuto somente, só para a gente dar glória a Deus, né? E agradecer Ele pelo que Ele já fez. Porque Ele não vai fazer, Ele já fez. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, apresentamos diante do Senhor, Pai, essa tua igreja, Senhor. Nos apresentamos diante do Senhor, Pai, com tudo, Senhor, com todas as nossas tristezas, decepções, mazelas, Senhor, pecados, Senhor, tudo aquilo que nós estamos carregando, Senhor, diante, Senhor, de uma vida, Senhor, muitas vezes sofrida e repetidas em erros, Senhor. Mas nós te autorizamos, Senhor, autorizamos o teu Espírito Santo a entrar na nossa mente, no nosso consciente, no nosso subconsciente, no inconsciente, Senhor, declarando, Senhor, se há um rei sobre nós é Jesus, se há um Deus que governa sobre nós é Yeshua HaMashiach, se há, Senhor, um governo estabelecido sobre as nossas emoções, Senhor, não serão hoje os nossos problemas, mas serão o Espírito Santo de Deus, Pai, e nós te autorizamos nessa noite a agir, Pai, na nossa mente e nas nossas emoções. Quem crê, diga amém. João capítulo 4, versículo 3, que nós temos que correr. Daqui a pouco tem outro culto. João capítulo 4 e 3. Versículo 3 a partir. A palavra do Senhor diz assim. Nós vamos ler muito, viu? Até 18 para você entender, viu? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada de Sicar, junto à herdade ou à herança que Jacó deixou ao seu filho José. E estava ali uma fonte, um poço, chamado de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto àquela fonte ou aquele poço. Era isso quase a hora sexta. Diga assim, quase meio-dia, para você entender. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede beber a mim que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens nem como tirar a água do poço, porque ele é fundo. Onde, pois, tens então essa água da vida? Tu és maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu o poço, bebendo ele mesmo e também os seus filhos e seus gados? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirar. Disse-lhe Jesus: chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5. E agora esse que não relata que é sexto, porque depois de 5 é 6, né, gente? Então, porque tivesse 5 maridos, e o que tendes agora não é teu marido, isso você disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação ela vem pelos judeus. Porque a hora vem, e agora é, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que o adoram. Essa é a palavra do Senhor. Para que você entenda rapidamente, Jesus vinha com seus discípulos da Judéia para Galileia. E a Bíblia relata uma grande necessidade de Jesus. Jesus faz uma volta, Jesus aumenta o seu percurso para encontrar com uma mulher. Mas os discípulos não entendem essa necessidade de andar mais, de percorrer mais. Mas Jesus diz: eu tenho uma necessidade, eu preciso passar por Samaria. E os discípulos vão caminhando com Jesus por essa trajetória. E lá, pelo caminho que Jesus escolheu para chegar para Samaria, era um caminho mais longo. O caminho mais curto era o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil era passar por Emaús, perto do Jordão, margeando o Jordão. Mas Jesus nunca vai pelo caminho mais fácil. Jesus nunca vai pela direção mais fácil. Jesus nunca procura coisas fáceis. Jesus sempre procura coisas certas. Jesus, mesmo que tenha que dar volta, mesmo que tenha que fazer você de poço em poço buscar uma água e nunca se saciar, mas o dia do encontro ele chega. Então Jesus ele sempre promove esses encontros que marcam a nossa história, que marcam a nossa trajetória. Então, junto com aquele poço, junto com aquele lugar, existia um mistério. E quando Jesus chega lá, ele senta. A Bíblia relata que Jesus chega, senta à beira do poço e espera. Ele espera essa mulher chegar. Mas ele não espera de qualquer forma. Sabe o que ele faz? Ele fala assim com os discípulos assim: vai comprar comida. Tem vezes que Jesus manda um monte da nossa família comprar comida, porque eles não entenderiam o que Deus vai fazer com você. O milagre é tão grande, a presença de Deus é algo tão sobrenatural que as pessoas não vão entender. Então muitas vezes, por mais que sejam de Deus, por mais que tenham a presença, por mais que caminham, elas não estão prontas para viver esse milagre com você. Não estão. E aí Jesus fala assim: vai comprar comida. E sabe o que é mais interessante? Precisa de 12 homens para comprar comida, gente? A Bíblia não relata um momento que Jesus passou sem 1, 2, 3, 4 ou 5 discípulos. Todas as vezes que Jesus se encontrava a fazer algo ou a fazer algum milagre, ele tinha pessoas, ele tinha discípulos com ele. Muitas vezes ele não tinha 12, mas ele tinha 2, ele tinha 3, ele tinha 5. E nesse caso específico, ele falou: vai todo mundo. Não precisa não, eu quero ficar sozinho, pode ir. Então Jesus ele trabalha de uma forma que a gente não entende. E aí muitas vezes a gente pensa assim: por que Jesus fez isso com os discípulos? Se eles andavam 3 anos e meio com Jesus, viu tantos milagres, tanto poder, tanta unção, por que Jesus mandou esse povo comprar comida? Primeiro,
Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo mestiço que se misturou com o povo assírio. Então se dividiu norte e sul e existia aquela guerra. Do norte é bom, do sul não é, do sul é bom, do norte não é. E eles tinham essa guerra de não aceitar que eles também eram irmãos deles na fé. Então existia essa guerra. Então Jesus, já sabendo, os discípulos jamais aceitariam que Jesus parasse para conversar com uma mulher, ainda mais uma mulher sendo samaritana, rejeitada. Então ele manda eles comprar comida. Pastor, aonde na Bíblia os discípulos atrapalham? Você quer mesmo que eu te conte? Esses discípulos, meu Deus, 3 anos e meio com Jesus, e só coisas maravilhosas. Vou contar para você 2 casos que justifica Jesus mandar comprar comida, entendeu? As crianças vêm, e o que eles fazem com as crianças? Impedem. A mulher do fluxo vem, e o que eles fazem com a mulher? Tentam impedi-la também, empurrando, tanto eles quanto a multidão. Então muitas vezes Jesus não deixa a multidão, Jesus não deixa o discípulo, porque eles podem ser o impedimento do seu milagre. Então ele deixa você passar o meio-dia, deixa você ir para o sol castigante, deixa você enfrentar de poço em poço, de necessidade em necessidade, para ele se encontrar com você. Então é muito mais do que uma necessidade, é muito mais do que um desejo simplesmente por água. Só que a gente não entende. O que a gente faz? De culto a culto. Aqui está o poço, aqui está o poço, mas junto do poço está quem? Um manancial sentado na beira. E essa mulher vem cega e quer água de poço. Quando você chega em um lugar, e se alguém estiver nesse lugar primeiro, qual que é a sua posição natural quando você chega em algum lugar e alguém já está nesse lugar? Não estou falando da Bíblia, eu estou falando naturalmente. Se eu cheguei aqui primeiro, você chegou e me viu aqui, o que você tem que fazer? Vamos? Cumprimentar. Essa mulher ignorou a presença daquele homem. Quantas vezes a gente vê o manancial no nosso poço e a gente nem... Jesus está aqui e a gente quer água. Jesus está aqui e eu quero dinheiro. Jesus está aqui, eu quero carro. Jesus está aqui, eu quero cura. Jesus está aqui, eu quero milagre. Jesus está aqui, eu quero sinal. Mas o manancial está no poço. O manancial já chegou primeiro do que sua necessidade. Antes de você ter sede, ele já estava lá sentado. Ele não atrasa quando você está na necessidade, quando você está no problema, quando você está na dificuldade. Antes mesmo desse problema acontecer, ele já sentou primeiro. Está lá. Ele chega antes. Pastor, onde que ele estava quando eu passei? Sentado no seu poço. Mas você não quis manancial, você quis só água. Você só quis uma cura momentânea. Você só quis o dinheiro. Você só quis a bênção. Você só quis a promessa. Você só quis o milagre quando ele tinha manancial inesgotável. Quantos de nós chegamos na igreja e viemos de poços em poços buscar as nossas necessidades e carências momentâneas? Eu não sei você, mas quando ele chega, e ele já chegou, eu quero te dizer que ele já está na casa. Se você buscava só água, eu quero te contrariar nessa noite, porque mesmo que se você vier sem dar atenção para ele, ele falará com você querendo você ou não. Jesus está chamando aquela mulher e ele puxa um diálogo com ela e fala assim: dá-me de beber. Aí ela vem com a frase que a gente faz. Eu faço isso, tá? Não sei vocês. Fazia muito, mas eu estou aprendendo com a samaritana. Dá-me de beber? Uai, você tem água da vida? Mas você não tem nem baldinho, se fosse nos dias de hoje, nem corda para pegar. Tá fundo. Se você não tem corda e não tem balde, como é que você vai me dar essa água? A água de Jesus é a sua? Jesus pede alguma coisa que ele já não tenha?
Então a gente é ensinado, sabe o quê? De querer dar algo em troca para que Jesus nos devolva aquilo que já é dele. Jesus não precisa de água de poço, ele é manancial. Ele é inesgotável. Então aquela mulher fala: Jesus, o senhor não consegue, você não tem balde, você não tem condição. Jesus fala para ela assim: mulher, se tu soubesses quem te pede, eu não preciso das suas cordas, dos seus baldes, dos seus cântaros. Muitas vezes Jesus fala com a gente assim: eu vou te dar uma casa. Exemplo, você olha a sua conta, está até negativo. Você fala: como? Jesus precisa desse balde? Jesus pediu balde, ele pediu água. E repare, aquilo que ele pede, ele já tem, sobrando para te dar. Aquilo que ele te pede, ele já te deu. Está lá. Ele pede, mas ele é o dono. Ele pede, mas ele é o que flui. E repare algo: ele pede a água, mas ele não. E a mulher bebeu? E minha pergunta para você nessa noite: cadê o seu balde? Você veio buscar o que mesmo no poço? O que você veio buscar aqui às 19h09? Qual que era a necessidade quando você entrou? O que é mesmo? Divórcio, falência, dívida, desemprego, doença, enfermidade. Qual que é o seu balde? O que seria mais importante que Jesus não teria para te dar o dobro? O que seria mais importante? Então aquela mulher veio por uma necessidade, que era a sede, matar a sede, e saiu sem beber água. Aquela água de poço, ela não beberia jamais. Para saciar, não. Repare, Jesus pede água e ele não bebe água. E aquilo que era tudo para aquela mulher se torna nada. Porque quando Jesus revela para ela quem ela é, cadê o balde? Cadê o problema? Está no poço? No chão? Como assim? Ela largou cântaro, ela largou corda, ela largou tudo e foi correndo. Então quando a gente encontra com esse manancial, o problema fica aqui. Quando a gente encontra com esse manancial, a depressão fica aqui. Quando a gente encontra com esse manancial, o problema fica aqui. Qual é o balde que você precisa largar hoje nesse poço? Porque aquela mulher não bebeu mais. Não dá. Hoje é manhã de conhecer o nosso manancial. Manhã não, noite de conhecer o manancial. É uma noite que o Senhor preparou na eternidade. E repare que só tem 2 relatos aonde Jesus pede água, mas você não vê ele bebendo. A Bíblia relata que ele comeu pão, que ele ceiou, mas a Bíblia não relata a necessidade. Relata a necessidade, mas não mostra ele executando, bebendo. Pastora, o que você está falando? Ele pediu a mulher água, bebeu? Não. Se bebeu ou não? Ele pediu: dá-me água. Ele bebeu? A Bíblia falou? E Jesus bebeu? Não. E quando ele estava na cruz e ele disse: tenho sede, ele bebeu água? Porque colocaram na boca dele foi vinagre. Então o manancial não precisa dessa água. Então a Bíblia, ela não relata coisas aleatórias, mas ela fala de alguém que tem água da vida eterna. Então eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu quero te lembrar que muitas vezes nós somos como essa samaritana, aos poços, ao meio-dia, em horários para esconder da sociedade. A gente vem de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 relacionamentos frustrados. Vem de divórcio em divórcio, falência em falência, necessidade em necessidade. E a gente não entende por que as coisas se repetem na nossa vida. As coisas se repetem na nossa vida porque a gente vem só para saciar sede humana. Quando Jesus diz: se eu te der essa água, acaba. Se eu te der, você tem paz. Se eu te der, mesmo que a dívida bata, você tem paz. Porque o que eu te dou é eterno, o homem não pode tirar. Então hoje é noite de quê, pastora?
Hoje é noite de lançar os nossos cântaros. Aquilo que a gente quer dar para Jesus dar para a gente um milagre. Aquilo que a gente quer ajudar Jesus a fazer pela gente. Aquilo que a gente quer entregar. Jesus, meu marido está difícil. Olha, Jesus, se eu fazesse isso com ele, toma aí. E a gente quer falar para Jesus como tirar a água quando ele tem água. Então Jesus não está te pedindo o que ele não tem. Ele só está te testando. Ele já tem a vida, ele já tem a paz, ele já tem o dinheiro, ele já tem o sossego, ele já tem tudo aquilo que antes mesmo de você vir, ele já estava esperando para te dar. Jesus já está sentado, há tempo esperando esse diálogo. Jesus já está há tempo, sentado no seu poço de desespero. Jesus já está, a mulher chega meio-dia, Jesus chegou antes. Você chegou aos 19, 18. Mas Jesus está aqui, desde antes do culto das 9. Quando eu cheguei, já estava. Quando eu cheguei no poço, ele já estava. Quando eu cheguei com as minhas mazelas, chorando em um mundo decepcionado, Jesus já estava. Quando você chorava pelo fim de um relacionamento, Jesus já estava. Quando você chorava por um filho que abandonou a casa, Jesus já estava. Quando você chorou por uma enfermidade incurável, Jesus já estava. Jesus está no seu poço nessa noite. Jesus está lá. E não dá para buscar de qualquer forma. Jesus está. Meio-dia que mudaria a história de uma mulher rejeitada. Aquele dia foi um dia de encontro com Deus. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Um encontro com você. Jesus parou um monte de gente que poderia vir com você e disse: meu encontro é com você. Aqui está cheio, mas Ele está encontrando individualmente com você no meio-dia. Meio-dia, na beira do poço, falando com o manancial, é experiências para pouco. Se você soubesse quem está sentado aqui. Se você soubesse, a sua tristeza vai embora agora. Se você soubesse, igreja, quem está sentado aqui e quem que te pede, você pediria a Ele. Se você soubesse que Ele despediu 12 só para encontrar com você. Se você soubesse que Ele enfrentou deserto, Ele enfrentou risco de salteadores, Ele aumentou o seu trajeto, o seu percurso, Ele se cansou, porque a Bíblia relata o cansaço de Jesus, porque Ele estava descansando na beira do poço. Se você soubesse que antes de você estar dessa forma, alguém já se cansou por você, alguém já se preocupou com você, alguém já andou mais milhas para encontrar com você, alguém já chorou por você, alguém já planejou a sua salvação nessa noite. Então é muito mais sobre Ele do que sobre nós. O encontro é com Ele. O encontro faz com que nós pegamos a nossa necessidade e vamos buscar. Então essa carência afetiva, essa dificuldade, tudo isso que você está experimentando, não é algo ruim, é algo bom, porque você vai encontrar com seu amado, você vai encontrar com o manancial, você vai encontrar com algo inesgotável. Enquanto o louvor sobe, eu gostaria que você pensasse aí, qual é o cântaro que você trouxe? Desculpe, igreja, mas eu vou ter que perguntar, qual que era o problema mesmo? Achou o manancial? Qual que era o seu problema? Seu problema era o que mesmo? Não entendi. Qual que era o seu balde? Qual que era a sua dificuldade? O que você queria mesmo? Água? O que você veio buscar no poço? O que te trouxe nesse culto? Pastora, a senhora falando aqui, eu estou buscando na memória o que eu vim buscar. Porque o que eu vim buscar eu encontrei. Você crê que você encontrou nessa noite? Eu sei que você encontrou. Nesse dia Jesus quer encontrar com você. Não adianta fugir. Não adianta. Quantos no dia da droga, no dia da overdose, Jesus senta no poço e espera? Quantos no dia
de tentativa tirar sua própria vida e batem no peito e falam assim: Jesus, aonde que o Senhor estava que eu queria me matar? Sabe onde que Ele estava? Sentado no seu poço e te dando água da vida para que você estivesse aqui me escutando. Sabe onde que Jesus estava quando aquele tumulto aconteceu na sua casa? Te dando livramento para que você pudesse estar aqui dizendo: glorificado e exaltado seja o nome do Senhor que salvou a minha família. Então Jesus encontra com a gente no meio do poço, encontra nas nossas necessidades. Mas o que é que te trouxe aqui que você precisa deixar? Porque hoje é noite de deixar, é noite de receber e deixar. Aquela mulher recebeu a água e deixou aquilo que era necessidade. Ela deixou os seus instrumentos. O que você tem que deixar? A mágoa? A depressão? A rejeição? Qual é a forma que está deixando você atribulado, que você não consegue pensar mais? O que está acontecendo dentro de você, que você vem de campanha em campanha, de culto em culto e não vê essa mudança? Qual que é a corda que você está tentando a qualquer custo fazer dar certo? O que é que você está lutando com suas próprias mãos, tentando dar para Deus instrumentos para Ele operar um milagre? O que é que está nas suas mãos que Deus já não tenha te dado? Deus deu o poço para Jacó, Deus deu a água para Jacó, e Deus deu a corda e o balde para a mulher. O que faltaria para que ele pedisse? O que falta para você? Jesus já tem. O que falta para você, Jesus já tem. Pediu para a samaritana, mas não bebeu. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor. Eu não sei qual que é a sua necessidade que te tirou da sua casa, que fez você agitar o seu coração. Mas esse encontro mexe muito comigo, porque um dia eu fui essa mulher. Um dia eu fui essa mulher rejeitada. Um dia eu fui essa pessoa aonde os meus me rejeitavam. Um dia eu fui alguém desacreditado, alguém que fugia dos problemas, alguém que procurava horários e lugares aonde eu não tinha que enfrentar ninguém. E no meio das minhas dificuldades, Jesus me encontrou e disse: até quando? Eu estou na beira do seu poço e o que eu te ofereço é eterno. E você procura de mãos de homem? Você procura de homens aquilo que só eu posso te dar? 6. E o 7 que você tem agora é seu amante. Porque a Bíblia diz que ela tinha 5 maridos. Então foram 5 divórcios. E o 6º era amante, não era dela. Até quando vamos viver de erro em erro, de cântaros em cântaros, de baldes em baldes, procurando necessidades humanas que vão se repetir se Ele não nos encontrar? Então é noite de encontro. Jesus está encontrando com a sua necessidade. Se coloca de pé. Jesus está te chamando. Jesus está dizendo para você: você não está sozinho, porque nesse poço eu já estou, eu já cheguei. Nessa dívida, ó, já sentei com você há muito tempo. Nessa tentativa de suicídio, ó, eu já segurei a sua corda. Eu já peguei você pela mão antes de você pular num carro. Eu já peguei você pela mão antes de você engolir aqueles comprimidos. E quem é que está aqui nessa noite sabe que Jesus te viu com comprimidos na mão? Jesus te viu escrevendo cartas de despedidas, carta de suicídio. E Jesus diz: para que isso eu estou aqui? O que eu tenho, o homem não pode te dar. O que eu tenho, mulher nenhuma pode suprir na sua vida. Larga esse remédio. E Ele fez você largar o remédio. Ele fez você rasgar essa carta. Ele fez você desistir de desistir. É isso que Jesus fez. Jesus está falando com pessoas aqui que já planejaram toda a despedida. Eu não sei onde você está, mas hoje é noite de largar os cântaros, os baldes, tudo aquilo que você não consegue resolver. Você vai colocar no poço, porque o manancial vai te encher nessa noite.
Então eu estou pregando para pessoas que já estão cansadas, que já estão ao meio-dia, mas no meio-dia o sol da justiça brilhou, brilhou hoje, brilhou agora e te encontrou. Pastora, o que eu tenho que fazer? É deixar. Sai de onde você está, entrega no poço e sai com o manancial. Simples assim, pastora, simples. Eu estou querendo desistir da vida, então larga esse balde. Pastora, minha vida financeira não dá certo, então larga as tentativas que você faz aqui, ó, no poço. Pastora, eu venho de tentativas de relacionamentos frustrados, um atrás do outro. Larga aqui, ó, esse cesto aí não é seu, não, larga aí, ó. Jesus tem algo maior para você. Pastora, eu venho de ministério em ministério, eu não firme em lugar nenhum. Então o seu meu dia chegou. Coloca aqui, ó, vem pra frente. Eu estou esperando homens e mulheres